Pessoal, e hoje eu recebo aqui o André, coordenador de NOC da iOS. E, cara, eu já quero perguntar direto, que eu vi lá na sua apresentação, sobre a responsabilidade, né, de estar à frente de instituições públicas, né? Eu achei um trecho lá que você falou bem interessante, que às vezes 1 minuto de instabilidade que cai ali pode gerar o caos lá do outro lado. E como é que você lida com essa responsabilidade, André? Então, trabalhar com órgão do governo é um pouco complicado. Complicado em que sentido? Tudo é crítico. Tudo é crítico. Muitas vezes a pessoa vai muito na linha de que se você mexe com monitoramento, você tem que saber tudo que tem que ser monitorado. Não é assim, né? A gente precisa passar por algumas fases, a gente tem que entrevistar alguns atores dentro do ambiente da infraestrutura. Nada melhor do que o próprio cliente ou o analista responsável pela infraestrutura para te dizer o que precisa monitorar. Então, dentro é tudo crítico. Quando cai alguma coisa, por que o cara do monitoramento não colocou para monitoramento? Assim, é complicado. Realmente é crítico. Entendi. Cara, eu queria agora que você falasse um pouco mais sobre você. De onde veio esse background? Qual é a sua formação? Eu sei eu imagino que a estrada é longa, mas se você pudesse contar um pouco pra gente. Caraca, a estrada... eu tenho aí uns 26 anos na área de TI, né? Comecei aí novo, né? Dentro do exército, fui militar. Olha, mexendo com TI lá. TI. Caramba. Era atendimento helpdesk lá. Atendia telefone, olá, tudo bem, como vai? Né? E aí passei pela linha evolutiva, né? Então eu fui atendimento helpdesk, aí depois eu virei N1, fui digitador. Caramba. Fui digitador, né? Fui N1, N2, N3, virei consultor, né? E assim foi, até quando eu cheguei na pegada de Zara. Isso em que ano? 8 anos. Cara, pô, tá de brincadeira. Como é que você descobriu? Fala um pouco pra gente do início, né, dessa sua linha de trabalho com as apps. Como começou? E de início, o que você achou do sistema? Cara, eu trabalhava no Ministério da Justiça e eu fiz um curso de Zabbix. Sabe aquele curso que você faz assim? Já tô. E aí, quando eu fui para um determinado órgão público, o pessoal, cara, você mexe com os apps, então toma. E realmente foi toma. Eu destruí os apps em produção a quente. E pra mim foi um negócio desse, porque você vai assim, cara, 2 semanas de emprego novo, você vai destrói uma ferramenta em produção, você é doido. Mas aquilo ali, meio que eu tive bons tutores, né? E pra mim, me deram apoio e aquilo ali serviu de trampolim, né? E a partir dali, meio que algumas coisas que eu ouvi, né, na época, fizeram eu parar pra pensar. Falei assim, cara, não, peraí, né? Eu vou à frente. E fui em frente, paguei, tirei minha certificação de Zabbix, né? Na época eu cheguei a ouvir assim, cara, você tá na área errada, você não devia estar fazendo isso. Eu falei, não, vou mostrar aqui, né? E foi. E hoje você tá aqui. Hoje eu tô aqui. Palestrando para todo mundo no evento das Zabbix da América Latina. E você lá no palco falou um pouco dos trabalhos que você tem feito com automação, né? E deu para perceber na plateia, muitas pessoas, caramba, eu passei minha vida fazendo isso e hoje ele está automatizando essa etapa, entregando um SLA pronto para o cliente, né? Comenta com a gente como foi a jornada, que eu imagino que nasceu de uma dor, né? De você, em algum momento, estava, né, batendo planilha ali, diariamente. E como é que foi essa descoberta? Quem foram as influências que te ajudaram nesse processo? Então, né? Eu passei por diversos órgãos do governo, muitos. E Zabbix é monitoramento. Existem algumas ferramentas, né? Que eu falo que são as perfumarias. Ela ajuda a gerar algumas visões. Sim. Mas não é relatório. O relatório é aquilo que você pega o dado, pega a informação e arruma ela, concatena ela direitinho, dados, valores, né, ajustados, com corzinha vermelha, né, que tá ruim, a gente sabe vermelho é ruim, né, e verde, né, que tá bonzinho. Universal isso.
Enfim, e eu era constantemente cobrado. Cara, cadê o relatório? Que relatório? Não, você tem que criar um relatório. Não, mas a ferramenta é de monitoramento. Não, mas eu quero um relatório. E aí acabou que muitas das vezes eu era redirecionado de função. Às vezes eu tinha que sair da minha área de monitoramento, onde eu estava aprimorando alguma coisa, para poder ir criar um relatório em uma função que ninguém gosta. Quem é que gosta de criar relatório? Sim. Eu não gosto. Ainda mais na mão, todo dia, né? Né? E aí, assim, foi e surgiu essa ideia, né, de trabalhar com o relatório de faturamento baseado nos indicadores. Sim, quando eu estava no Exército, eu ouvi uma frase que ela até hoje está na minha cachola, que é: nada se cria, tudo se copia, né? E aí o que aconteceu? Na época que eu comecei a ser cobrado da questão de relatório, eu comecei a procurar alguma coisa no mercado, código liberado, que tivesse disponível na comunidade que permitisse aí essa melhoria. E foi, né, quando eu conheci o Matheus, eu falo assim, foi o casamento perfeito. Um menino assim de um conhecimento muito vasto. Levei essa dor para ele, mostrei o que a gente tinha, né, funcional, e ele falou: a gente pode melhorar. E foi aí que a gente desenvolveu lá o EFB. Bacana. E conta pra gente qual a sua visão, né? Eu imagino que você está no fronte de guerra, na linha de frente desse projeto de digitalização, modernização das instituições. Às vezes a pessoa comum ali já passou chateação com sistemas fora do ar, né? Ou alguma coisa que deixa a desejar. Mas trocando ideia com você, eu vejo que, na verdade, vocês estão na frente de trabalho muito bacana a favor da digitalização, de implementar novas tecnologias, processos melhores, mais atualizados para essas instituições. O que você vê, assim, de um panorama do que já foi, como está sendo, e no futuro, o que a gente pode esperar desses órgãos públicos que procuram empresas terceirizadas, equipes como a IOS, estão na frente, né, desses trabalhos de modernização das instituições? Então, uma frase que eu falei ali na palestra, né, que os Zabbix é uma ferramenta de melhoria contínua, né, e a TI, ela continuamente, dia após dia, tem coisas novas e funcionar. E aí o que acontece? Muitas vezes o cara que está ali no órgão público, ele faz todo o processo de edital e de contratação, e o que ele tem que fazer? Ele precisa entregar o serviço, né? A sua página lá da declaração, lá seu sistema para você entregar a declaração do imposto de renda tem que estar no ar, né? O seu site, o site da PF, né, para poder emitir lá o passaporte, então. E aí os caras querem tudo funcionando. Então a parte de funcionamento a gente tem que entregar. Funcionando em alta escala, né? Alta disponibilidade. E aí que entra a questão do monitoramento, né? Então, assim, o que dá pra gente ver? Que a linha evolutiva, né, a tendência é a gente ter tudo monitorado de forma rápida, de forma eficiente, e a ferramenta respondendo e atuando na parte de resolução de problema. Sim. O que não acontece hoje de forma total. Eu acredito que cada instituição tem as suas diferenças, mas também uma olha a outra para ver projetos bem-sucedidos para tentar modelar, né? Eu vou te dar um exemplo sério. O certo, né, os Zabbix lá, ele trabalha em modo hard. Então, por exemplo, eu estou monitorando o disco, alarmou o disco, a ferramenta alarma, abre o ticket já aciona o robô valida o espaço no disco, já aumenta o disco, já bota uma nota dentro da ferramenta de HSM, quando o alerta sai, chama de encerrada. Modo hard. Essa é uma automação que muitos por aí tem. Assim que é possível desenvolver. Às vezes você está ali num processo de apagar fogo e a melhoria contínua não vem. Você sabe que você tem uma ferramenta que pode ir muito mais além. O problema é o tempo para transformar ela no que você quer.
entendeu? E o pessoal, algo que eu costumo dizer muito, quem é de rede não quer mexer com os árabes, quem é de banco não quer mexer com os árabes, né? E aí acaba que, assim, o cara poderia ter mais tempo para poder, como é que eu posso dizer, pensar em novas tecnologias, e o cara, não sei o que é, não vai muito nisso. Monitoramento, né, é muito mais do que ping. O cara que mexe com monitoramento, ele tem que entender de tudo. Ele tem que entender de rede, mesmo que ele não meta a mão lá no ambiente. Mas ele tem que entender de rede, ele tem que entender de banco, ele tem que entender de segurança, ele tem que entender de aplicação. Né? E eu falo assim, imagina se todos esses profissionais que têm essa qualificação atuassem com os alunos. Né? A gente ia ter realmente, dependendo do contrato, uma ferramenta que realmente fizesse tudo e entregasse de tudo. Sim, entendi. E já puxando um gancho que você falou dessa diversidade, né, de funções, a gente vê que as instituições hoje, elas têm poucos editais, né, para vagas de TI, e muita dessa mão de obra é terceirizada para empresas como a iOS, que têm o know-how. Qual a sua visão sobre isso? Você acha que essas empresas como a iOS, elas têm muito a agregar e trabalhar junto com o pessoal dessas instituições? E por que o edital, a terceirização disso, é mais benéfica para essas instituições? Eu falo assim, a terceirização para o governo é tudo. Ele consegue entregar coisas que muitas vezes o cara que está lá no órgão, não que ele não tenha capacidade. Não tem o contrário, tem esses profissionais aí que são muito fora da curva, servidores públicos. Serve o Conselho Nacional de Justiça, Conselho de Justiça Federal, próprio STJ, tem muitos caras que são de nível hard na TI. Mas é aquela história. A terceirização, ela traz muito mais qualidade, né, da entrega, porque ela é cobrada. Onde você é cobrado, você tem que entregar com excelência e qualidade. E há um volume de profissionais envolvidos maior, né? Os times inteiros são dedicados, que às vezes as instituições elas ficam um pouco engessadas, né? Pela formação de times, que às vezes eu imagino que um squad, um grupo de trabalho, às vezes, na iOS, movimenta muitas pessoas, né? Sim. A gente tem muitos profissionais ali da iOS e os caras são altamente qualificados, né? Realmente tem o pessoal lá alto nível. E a entrega, na minha visão, né, nesses 10 meses que eu tenho aí trabalhando na empresa, eu vejo aí uma equipe que é altamente qualificada. A parte pessoal e na parte de gestão. Tem um gestor operacional lá que, ao meu ver, o cara é realmente comprometido. E essa questão de ser comprometido faz a entrega sair com qualidade. Entendi. Cara, eu queria que você desse um pouco de spoiler do que vem por aí. A gente conversou mais cedo com o Matheus, que falou até sobre hardware. Então, o que você está vislumbrando aí? Se puder contar um pouco das pesquisas internas, a gente vê que a iOS investe muito nisso, né? Em experimentação, em pesquisa. O que a gente pode contar aí de novidade? Você pode dizer um pouco pra gente? Caralho, sim, eles. TI é moleque, né? Tem de tudo. Quando a gente vai muito na linha aí de hardware, na linha do IoT, né? É possível ir ao infinito. A gente tem alguns projetos de monitoramento de ambiente, de climatização. A gente tem alguns projetos de monitoramento de frota de veículo. A gente tem projetos de relatório, automação de serviço. É muita coisa pra mexer. E aquele negócio, o Matheus chegou aí, mano. Acho que foi, como eu falei, foi uma parceria bacana. E o intuito é a gente conseguir ter fôlego, né? Conseguir entregar essas coisas aí que a gente vem escrevendo, né? É algo que a gente almeja, né? É o que a gente almeja e até agora tá fluindo. Bacana. Cara, para terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu vejo você, além de toda essa bagagem técnica, né? De computação, de rede, de TI,
eu vejo você muito focado com equipes, aí é o lado humano, né? Eu vejo você como às vezes até um RH, né? Gerenciando equipes. A gente falou com o Matheus mais cedo, falou da importância de estar trabalhando com você e que às vezes, no meio dessas experimentações, pesquisas, erros acontecem, mas os erros, na verdade, eles vão construindo, né, a fibra por trás do sucesso. O sucesso é construído atrás de erros. E eu imagino que com isso, você gerenciando equipes, muitos desafios acontecem, né? Porque você já não é mais um profissional que está com aquela demanda específica. Eu vejo você muito gerenciando, às vezes, um conjunto, um grupo de trabalho. Fala pra gente como é que está sendo isso. Cara, assim, eu nunca me imaginei na função de coordenador. Né? É algo que me deram. E tem hora que eu falo assim, cara, lidar com pessoas, algo que é complicado. Mas quando você sabe lidar com pessoas, você torna uma gratificante. Lá na iOS, né, eu tenho uma equipe que eu coordeno. Eu tenho orgulho de cada um, né? Cada um, independente do turno, independente do horário. Eu tenho muito orgulho. Como eu falei, não é fácil, né, essa parte de gerenciar pessoas. Mas quando a gente começa a olhar também com o lado humano, a gente vê que tem como gerenciar. E como eu falei, eu passei por todos esses processos da TI. Começou lá de baixo. Comecei lá de baixo. E, então, assim, eu costumo também olhar um pouquinho com o coração. Eu tenho um colega que fala que isso é muito bom. Mas, cara, acho que o intuito é a gente fazer sempre o bem. Sim. Né? Não importa quem e que tudo bem. Eu acho que é tenho muito orgulho de todos. Tenho 10 meses de iOS, já tenho muito que agradecer. Não só em equipe, mas toda a parte operacional. Tem outras pessoas que tem outras equipes, mas eu tenho orgulho de cada um pela forma de me tratar. E é isso, né? A gente entrega aquilo que a gente recebe. Massa. Acho que é isso. Você poderia falar um pouco sobre gestão de projetos? Não, você estuda metodologias ágeis, sprints, dessas coisas? Não, isso é a minha esposa que mexe. Entendi. Ela tá mais à frente. Até que eu tentei colar nela. Entendi. Mas o tempo não dá. Entendi, não, beleza. Tem uma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que alguém fizesse? Não. Certeza? Certeza? Faça agora ou cai se parecer. Não, eu só, assim, eu fiquei muito feliz, você não fez a pergunta, mas, assim, fiquei muito feliz com a lembrancinha que o pessoal me deu, né? Sim. Aqui, vai pro quadro lá em casa, né? E uma lembrança muito boa, né? Bacana. Como eu te falei, saí dali da apresentação com o meu... Deixa eu mostrar aqui melhor. Nem que é que eu posso dizer? Caricatura? Sai muito com um semblante muito melhor, sabe? Mais alegre, mais feliz. E... Enfim, tô felizão demais. Nossa. É isso, senhoras e senhores. André, valeu, meu brother. Valeu, obrigado. Valeu.